Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 32. Romanos, capítulo 1, versos 18 ao 32, palavra do Senhor para os nossos corações. Nós utilizamos a versão padrão da Igreja Presbiteriana, que é a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 1, 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, para que a gente possa meditar nesse texto que é soleníssimo e extrairmos daqui as lições, os princípios para a nossa vida, em nome de Jesus. Curva a sua fronte e faça a oração. Peça para Deus falar com você de uma forma especial. Pai querido, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, e eu quero suplicar, meu Pai, pela direção, pela iluminação do Teu Espírito Santo, para que nos abra a porta-palavra, para que a gente possa meditar na Tua palavra,
com discernimento, com aplicabilidade para os nossos dias. Que o Senhor nos dê sabedoria, mas também intrepidez para ministrar a Tua palavra com fidelidade. Que haja salvação neste lugar, que haja libertação e que esta mensagem possa alcançar centenas e milhares de vidas para a glória do Teu nome. É em Cristo que eu te oro, meu Pai, pedindo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente possa considerar o mesmo, em nome de Jesus. O tema da mensagem, baseado nesse texto, é o diagnóstico absoluto e atemporal da humanidade. Eu creio que esse tema, ele resume muito bem o que está sendo passado, retratado aqui nesta perícope sacrossanta. O diagnóstico absoluto e atemporal da humanidade. Eu não sou médico. Acredito que nós não temos hoje aqui um médico presente. Temos gente da área da saúde aqui, enfermeiras, pessoas que trabalham no atendimento à saúde. Mas mesmo não sendo médico, pelo menos médico do corpo físico, porque todo pastor, todo ministro do Evangelho, ele é aquilo que os pais da igreja chamavam de o médico das almas. E alguém já disse que um pastor é um médico de plantão numa cidadezinha do interior. Ou seja, ele é alguém que está disponível 24 horas e que tem que resolver tudo. Isso é um pastor. Mas, mesmo não sendo médico do físico, eu sei perfeitamente, e você sabe também, que o primeiro passo para que seja tratada uma doença, para que se consiga eficácia no tratamento, ou até mesmo a cura, começa com um diagnóstico preciso. Um diagnóstico correto. Um conhecimento a respeito da situação ou da gravidade que seja absoluto, ou próximo do absoluto. E graças a Deus que hoje nós estamos caminhando com a tecnologia, com os maquinários que temos, para cada vez mais se diagnosticar as doenças com mais precisão, de forma mais absoluta. Cada vez. Quando a gente fala da humanidade, e a gente pensa na humanidade, e a gente analisa a humanidade, a gente precisa ter um diagnóstico preciso da humanidade para poder oferecer o remédio, a cura, o tratamento para os problemas da humanidade. Se não tivermos o diagnóstico, nós não iremos ter um tratamento eficaz ou cura para a humanidade. Pois bem, quando a gente olha para a história, quando a gente olha para os filósofos, os teólogos, nós vemos que os homens olham para a humanidade por diferentes focos. Alguns dizem que a humanidade é perfeita, é maravilha, que o mundo é maravilhoso, que o mundo está progredindo a cada dia, que o mundo está caminhando cada vez mais para uma perfeição plena. Outros vão dizer que o homem é bom por natureza, mas é o meio que corrompe. E por aí vai as teorias. A pergunta é, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre a humanidade? O que a Bíblia tem a nos dizer? O diagnóstico da Bíblia é absoluto, porque é o diagnóstico feito não por um sociólogo, não por um filósofo, não por um teórico das ciências humanas,
mas pelo Deus Todo-Poderoso que fez o homem, que conhece o homem por dentro e por fora. Aqui nós não temos um teórico falando, nós temos o Criador, através dos seus apóstolos, dos escritores da Bíblia, falando sobre o que é a humanidade e diagnosticando o estado que a humanidade se encontra. O apóstolo Paulo foi quem escreveu a carta aos Romanos. E de todos os escritos de Paulo, existe unanimidade entre os estudiosos de que nenhum barra a carta aos Romanos. É a carta mais importante do apóstolo Paulo. É a carta mais teológica, mais profunda. Lutero chegou a dizer que a carta aos Romanos é a expressão mais pura do Evangelho. E alguém já disse que se Romanos é a expressão mais pura do Evangelho, Efésios, que é a segunda carta mais importante, que talvez rivaliza com Romanos, é a expressão mais sublime, mais bela do Evangelho. São as duas cartas importantíssimas do apóstolo Paulo. É claro, também tem Gálatas. Como não pensar na carta aos Gálatas? Que Martinho Lutero amava tanto a carta aos Gálatas a ponto de dizer: é a minha Catarina, eu estou casado com ela, eu estou unido à carta aos Gálatas por laços de amor, é a minha Catarina. Mas Romanos é o escrito mais importante, sem dúvida, conhecido, aclamado, que mais comentários, mais pregações, mais estudos tem provocado do que qualquer outro livro da Bíblia na história da igreja. É a carta de Paulo aos Romanos. Também é a carta mais profunda, como eu disse, é a carta mais teológica. É a carta que desafia os estudiosos. Eu já tive a oportunidade de expor a carta aos Romanos pelo menos 3 vezes. Mas não tenha dúvida que foi só arranhando. Porque a carta aos Romanos é algo que a Giovana muitas vezes pergunta: pastor, quando é que vai expor Romanos? Eu digo: Giovana, quando eu estiver perto de jubilar. Porque daqui para lá eu vou entender Romanos, vou entender melhor a carta aos Romanos. Quando eu tiver 30 anos de ministério, 35 anos, é que eu vou criar coragem de expor a carta toda mais uma vez. Martyn Lloyd-Jones, por exemplo, ele expôs a carta aos Romanos na capela de Westminster durante 14 anos. E ele só foi até o capítulo 14. Ele pregou mais de 300 mensagens na carta aos Romanos. O comentário de Martyn Lloyd-Jones sobre Romanos é conhecido no mundo inteiro. Eu tenho a coleção, os 14 volumes do comentário de Martyn Lloyd-Jones sobre Romanos. Nesse texto aqui, para os irmãos terem uma ideia, esse texto que eu li, Martyn Lloyd-Jones prega 5 mensagens somente praticamente no verso 18. Para falar da importância do texto, depois ele fala o que é a ira, depois ele fala sobre o contexto. Só aqui ele gasta mais de 10 mensagens para expor essa perícope. É a carta mais teológica, mais profunda do apóstolo Paulo. Alguém disse que a carta aos Romanos é o testamento do apóstolo Paulo. São as suas palavras mais importantes. É um testamento. Outro escritor chegou a dizer que a carta aos Romanos é o texto profilático do apóstolo Paulo. Profilático porque Paulo, prevendo as infecções, as doenças, tudo aquilo que poderia acometer a igreja de Roma, Paulo já se antecipando de forma profilática. Ele escreve a carta aos Romanos para defender a igreja das infecções que viriam, as infecções doutrinárias. A carta aos Romanos seria o antisséptico paulino para a igreja do Senhor. É uma carta tremenda. É a carta que mais influenciou a história da igreja. Você olha para a história da igreja e você vê que em todos os períodos da história da igreja, a carta aos Romanos foi aquela que mais influenciou. Lá nos primeiros séculos, 3º, 4º século,
ela foi responsável pela conversão do maior expoente da doutrina cristã depois do apóstolo Paulo até os reformadores, Agostinho de Hipona, que na Igreja Católica chamam de Santo Agostinho. Agostinho, que foi aquele jovem devasso, pecador, que zombava da fé da sua mãe, que vivia uma vida promíscua, e a sua mãe orou por ele mais de 30 anos, pelo menos 38 anos. E ele um dia, ele foi ouvir o bispo da sua mãe ministrar, e ele foi ouvindo a palavra, e quando foi um dia, ele estava num jardim de uma casa de um amigo, e lá ele escutou uma música, toma e lê, toma e lê. Ele escutou crianças cantando, toma e lê. E ele abriu, ele correu para dentro da casa, aquela música na sua cabeça, abriu a carta aos Romanos, e estava lá escrito, deixai as obras das trevas e caminhai para a luz. E ele resolveu deixar as obras das trevas, a bebedeira, a prostituição, e caminhar para a luz. E se tornou o maior teólogo da história da igreja, depois do apóstolo Paulo. Teólogo que João Calvino, Lutero, os reformadores, teólogos protestantes, teólogos católicos, todos vão beber em Agostinho. Todos. Seus livros são influentes até hoje. Esse homem se converteu como fruto das orações de sua mãe, a ponto do bispo, na época, dizer assim, um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. E ele se converteu como fruto das orações de sua mãe e o resultado da sua meditação na carta aos Romanos. Mas a carta aos Romanos também foi importante na conversão de Lutero. Lutero, que era monge, você conhece a história, que vivia impressionado porque buscava uma salvação por obras, por méritos. Um dia, ensinando a carta aos Romanos, como doutor em Bíblia, ele coloca os olhos nesse texto, o justo viverá pela fé. E ele diz que foi como que as portas do paraíso se abriram para ele, e ele entendeu que nós não somos justificados nem salvos por obras, mas pela fé no Senhor Jesus. E aí Lutero vai estudar a carta aos Romanos, vai meditar na carta aos Romanos, e a carta aos Romanos é a grande responsável, junto com Gálatas, pela reforma protestante. John Wesley, John Wesley, que já era um grande missionário, um dia ele chega em uma reunião de oração do chamado Clube Santo, lá na Inglaterra, e tem um grupo lendo o prefácio de Lutero da carta aos Romanos. E John Wesley se converteu e se tornou um dos maiores avivalistas da história da igreja, o pai do metodismo. E tantos e tantos e tantos outros, tantos teólogos. No século XVIII, quando a igreja estava sendo atacada pelo liberalismo teológico, Deus usou um homem que era um liberal e que vai se tornar um neo-ortodoxo, chamado Calbart, para, lendo a carta aos Romanos e escrevendo um comentário na carta aos Romanos, combater o liberalismo teológico. Martyn Lloyd-Jones, como eu disse, foi um homem que pregou 14 anos na carta aos Romanos, e por causa disso a capela do Westminster, que fazia mais de uma década que as galerias não eram abertas, com as exposições de Martyn Lloyd-Jones em Romanos, as galerias foram abertas, as pessoas se ajuntavam aos montões para ouvir as exposições de Romanos de Martyn Lloyd-Jones. Tem relatos que quando Martyn Lloyd-Jones ia pregar, tinha pessoas que queriam quebrar as janelas da igreja, se prontificavam para apagar a janela, mas ela queria ouvir a pregação. E como não tinha espaço no templo, a única coisa que tinha que fazer era quebrar a janela para ouvir a pregação lá de fora, e dizia, depois eu pago, mas eu quero ouvir. Pois bem, é essa carta que temos diante de nós. E quando a gente pensa nessa carta, a gente tem que pensar algumas coisas para poder entender esse texto. Quem escreveu foi Paulo. Paulo escreve para a igreja de Roma, a igreja que estava na principal cidade, na capital. Não foi Paulo que fundou aquela igreja, nós não sabemos quem fundou a igreja em Roma. Provavelmente a teoria mais aceita é que foram aqueles que, uma vez que participaram do Pentecostes, em Atos capítulo 2, eles
voltaram para Roma, vindo de Jerusalém, tomados pelo Espírito Santo, voltaram para Roma e ali plantaram a igreja. Crentes, irmãos, servos de Deus. E Paulo nunca visitou aquela igreja, nunca esteve com aqueles irmãos, mas agora, Paulo, depois daquela campanha que nós já ministramos aqui, capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo tinha uma campanha para levar uma oferta para os pobres da Judéia, os pobres de Jerusalém. E Paulo está aqui, alguns dizem que na cidade de Éfeso, outros na cidade de Corinto, já era quando ele foi buscar a oferta. Eu acredito que foi na cidade de Corinto. Paulo está indo para Jerusalém com a oferta, e ele tem um plano. Depois que ele deixasse a oferta em Jerusalém, está lá no capítulo 15 da carta, ele iria a Roma, porque ele queria compartilhar com aqueles irmãos o evangelho que ele pregava. Ele queria conhecer aqueles irmãos, conhecer aquela igreja. E aí Paulo, ele tem esse projeto: eu vou a Jerusalém levar a oferta, quando eu terminar isso aqui eu vou para Roma, e lá em Roma eu quero estar com a igreja de Roma, e eu tenho um desejo, que a igreja de Roma me ajude a ir para a Espanha. Por quê? Paulo já tinha pregado em toda aquela bacia do Mediterrâneo, Paulo já tinha pregado para aqueles povos da Ásia, Paulo já tinha levado o evangelho para toda aquela região, e Paulo agora está colocando os olhos no Ocidente. Paulo quer ir para a Espanha, que era o extremo do mundo na época, e para ele ir para a Espanha, ele precisava de uma igreja que orasse por ele, que intercedesse, mas também que ajudasse financeiramente. Qual era a igreja mais importante, talvez mais rica? A da capital era a igreja de Roma. E aí Paulo, ele tem esse propósito: eu vou a Roma, eu vou buscar o apoio da igreja, e eu quero que a igreja me mande para a Espanha, para pregar o evangelho àqueles que nunca ouviram o evangelho. Aqui, a Ásia, toda essa região aqui já estão evangelizados. Paulo tinha feito 3 viagens missionárias, mas ele ainda está querendo mais. Ele está querendo ir lá na Espanha levar o evangelho. É interessante você fazer um contraste entre Paulo e Alexandre o Grande. Enquanto Alexandre o Grande está indo ao mundo inteiro para conquistar o mundo para a cultura helênica, a cultura grega, Paulo está querendo ir ao mundo inteiro, não com ideal político, mas para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, por que Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma? Porque se ele queria o apoio da igreja, se ele queria as orações da igreja, por exemplo, no capítulo 15 ele vai dizer que ele está escrevendo e pedindo as orações da igreja, porque ele está preocupado que quando ele chegar em Jerusalém, ele não seja bem recebido pelos judeus. Mesmo levando uma oferta das igrejas gentílicas, Paulo sabia que ele poderia chegar em Jerusalém, e foi de fato isso que aconteceu. Ele poderia ser mal recebido pelos judeus e até morto. E Paulo diz lá no capítulo 15, lá por volta do verso 30, que a igreja de Roma orasse por ele, porque ele queria que Deus abrisse o coração dos judeus. Esse é o primeiro ponto. E meus irmãos, quando Paulo chega em Jerusalém com a oferta, é só você ler o livro de Atos e você consultar a história de Paulo. Paulo chega em Jerusalém com aquela oferta que ele levantou nas igrejas gentílicas para a igreja de Jerusalém, e judeus que não eram cristãos se levantaram contra ele, o denunciaram. Paulo vai ser preso, depois vai ser levado para Cencreia, depois vai para Roma, não como ele queria. Essa viagem de Paulo a Roma, para que Roma o mandasse para a Espanha, há uma dúvida entre os estudiosos se ela aconteceu. Por quê? Porque Paulo chega a Roma, o livro de Atos coloca, não como missionário, mas como um prisioneiro, detido, acusado de ser um dos incendiários de Roma. E Paulo vai para Roma como um prisioneiro, como um bandido, e lá ele vai ser decapitado por Nero. Então Paulo estava preocupado com isso. A outra coisa, por que Paulo escreveu essa carta? Porque se ele queria o apoio da igreja de Roma para ir à Espanha, e aquela igreja iria investir financeiramente nele,
aquela igreja precisava saber o que ele acreditava, qual era a sua fé. Porque existiam rumores, existiam muito falatórios sobre Paulo, de que Paulo não era um apóstolo, Paulo não era um judeu de verdade, Paulo pregava um evangelho escuso, Paulo era alguém que a igreja não deveria dar ouvidos. Os judaizantes iam por todos os lugares falando mal de Paulo, e Paulo, sabendo que ele nunca tinha ido à igreja de Roma, que ele não tinha fundado a igreja de Roma, que ele não tinha tido contato com aqueles irmãos da igreja de Roma, ele precisava, antes de ter o apoio da igreja, ter a confiança da igreja. A igreja precisava saber, ele crê nisso, nisso e nisso. Daí, Paulo escreve esse que, nas palavras de John Stott, é um grande manifesto cristão, é a sua grande teologia sistemática, que é a carta aos Romanos, onde ele vai falar de todos os pontos necessários da doutrina cristã. Ele vai ensinar para aquela igreja a doutrina, o que ele crê, o que ele aprendeu, o que é o evangelho. O tema de Romanos é o evangelho de Deus. Paulo vai falar do evangelho, o que é o evangelho, e ele vai expor isso da forma mais brilhante, magistral que o ser humano possa imaginar, preparando o caminho para a sua chegada lá em Roma. Como é a divisão da carta aos Romanos? A divisão da carta aos Romanos é muito simples e ao mesmo tempo complexa. Como eu disse, ao mesmo tempo que a carta aos Romanos é simples, você lê ela de uma sentada praticamente, ela é tão complexa que Martyn Lloyd-Jones levou 14 anos pregando e só foi até o capítulo 14. Que comentários, eu tenho pelo menos uns 50 comentários da carta aos Romanos. Alguns de 1.500 páginas da carta aos Romanos. Qual é a divisão dessa carta? Você pode dividir essa carta de forma bem simples em 4 partes. Primeira parte, capítulo 1 ao 8. Onde Paulo vai falar da justiça de Deus e do método de salvação de Deus. Segunda parte, capítulo 9 ao 11, onde Paulo vai falar sobre o problema dos judeus. Qual o papel dos judeus no plano da salvação? Como é essa questão dos judeus em relação à igreja? Deus ainda tem um plano para a nação de Israel? Capítulo 9 a 11. Capítulo 12 a 15 são as questões práticas da carta. Todas as cartas de Paulo, elas estão divididas no meio. Se você pega Romanos, por exemplo, do capítulo 1 ao 11 é doutrina. Capítulo 12 ao 16 é prática. Então, do capítulo 12 ao capítulo 15 são questões práticas. Questões de liberdade cristã, de dons espirituais, de como você reconhece as autoridades constituídas, os irmãos fracos, os irmãos fortes, são questões práticas, é a aplicação da doutrina para a vida prática da igreja. E quando você chega no capítulo 16, você vê no capítulo 16, Paulo mandando saudações para N pessoas da igreja de Roma, e aqui tem um problema que os estudiosos levantam, e recomendando a irmã Febe, uma irmã que servia a igreja do Senhor. E por que eu disse que esse capítulo é um problema? Porque como é que Paulo nunca tinha ido àquela igreja e ele vai mandar saudações para mais de 20 pessoas daquela igreja? Alguns chegam a dizer, não, esse capítulo não faz parte da carta porque não tem como, é uma contradição. Paulo nunca foi lá, Paulo não conhecia a igreja, não fundou a igreja, como é que ele manda saudação? Provavelmente porque essas pessoas tinham tido contato com Paulo em outros contextos, em outras regiões. Eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos da carta. Então essa é a divisão natural da carta aos Romanos. Podemos dividir de outras formas, mas eu estou falando no geral para você ter uma visão geral da carta. Mas quando nós olhamos para o texto que nós lemos, esse texto está dentro de uma subdivisão dessa carta, que é talvez o ponto mais alto da carta aos Romanos. Se você olhar
capítulo 1, Paulo primeiro vai ter a saudação, depois Paulo vai trazer mais algumas informações para aquela igreja. Ele está saudando aquela igreja, ele está conversando com aqueles irmãos. É a mais ampla saudação das cartas de Paulo, é a saudação que Paulo faz aqui do capítulo 1, vai até praticamente o 15, onde ele fala do desejo de ir ali, por que ele quer ir, uma série de coisas. No versículo 16 e 17, ele fala do tema da carta: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É o tema da carta. Ele vai falar do evangelho, ele vai falar da justificação pela fé. Aí, a partir do versículo 18, nós temos a primeira subdivisão da carta, que é a primeira tese levantada por Paulo. Irmãos, a carta aos Romanos, ela é tão importante na história, é tão importante que ela é usada, por exemplo, ela foi usada na história para estudantes de direito, porque Paulo está usando aqui uma linguagem jurídica, Paulo está defendendo uma tese, Paulo está levantando aqui uma petição, e Paulo aqui ele dá show de lógica, de argumentação. Paulo lida aqui num contexto romano, que até hoje o direito romano é estudado nas universidades. Paulo aqui ele é extremamente persuasivo, lógico, argumentativo. Por isso que não é tão fácil de ler, porque tem muita lógica aqui no que Paulo está fazendo. Então a primeira tese de Paulo vai do versículo 18 do capítulo 1 até metade do capítulo 3, ou seja, lá no capítulo 3 até o versículo 20. E o que Paulo está defendendo aqui nessa primeira divisão? Paulo está defendendo a universalidade do pecado. Ele está dizendo que toda a raça humana, depois da queda de Adão, todos são pecadores. Já nascem em pecado e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano, depois da queda de Adão, já nasce condenado. Por quê? Porque ele já nasce em pecado. E aí no capítulo 1, 18 a 32, ele vai defender que os gentios estão em pecado. No capítulo 2, ele vai defender que os judeus estão em pecado. No capítulo 3, ele vai dizer que gentios e judeus estão todos em pecado. E da metade do capítulo 3, verso 21, até o capítulo 6 e 7, ele vai falar dessa justificação que advém de Cristo Jesus, da obra de Cristo. Depois, no capítulo 8, ele vai falar da ação do Espírito Santo, que nos conduz. E no capítulo 9, 10 e 11, ele toca na questão dos judeus, como eu disse, e a partir do 12, ele vai aplicar a doutrina para a nossa vida. Então, nós estamos aqui na primeira divisão da carta, onde Paulo vai defender que os gentios estão todos em pecado. Paulo está fazendo um diagnóstico da humanidade. Paulo está fazendo um diagnóstico absoluto da humanidade e dizendo: todos estão em pecado. Ele vai terminar no capítulo 3 dizendo assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. E ele termina, lá no capítulo 3 ele faz um relato assim da humanidade, seja judeu, seja gentil, como é terrível o que ele coloca sobre a garganta, sobre os pés, sobre a vida dessa humanidade. Então, voltemos os nossos olhos para o nosso texto, que é o diagnóstico absoluto da humanidade. Meus irmãos e irmãs, eu desafio você a ler a carta aos Romanos. Eu espero que essa mensagem, pelo menos essa, que é introdutória, que é um arranhão no texto, desperte você para estudar Romanos.
desperte você para entender por que essa carta foi tão importante e é tão importante para a história da igreja, para a história da humanidade. Porque aqui está o Evangelho, a doutrina, sendo exposta da forma mais brilhante possível. Olha como é que Paulo fala aqui. Todos os comentaristas que eu li, e eu disse a você que eu tenho uns 50 comentários ou mais na carta aos Romanos, tudo aquilo que tem em português sobre Romanos eu compro, porque é uma das cartas que eu estudo, que eu medito nela, e é um desafio. Eles dividem o capítulo 1, verso 18 ao 32, pelo menos em 3 pontos, 3 partes bem fáceis, assim, para a compreensão. A primeira parte está tratando da revelação de Deus. A segunda parte está tratando da forma como os homens reagiram a essa revelação de Deus. E o último, a retribuição de Deus à postura dos homens. Então isso é simples, se você ouvir qualquer pastor pregando, Hernandes, Augusto Nicodemos, qualquer pregador, ele vai levantar praticamente esses 3 pontos aqui, porque é muito claro. Deus se revela, o homem desconsidera essa revelação, e por o homem desconsiderar essa revelação de Deus, Deus retribui de forma com juízo a postura do homem diante da sua revelação. Olha como é que o texto começa, e que Deus nos ajude e nos dê temor e tremor diante da sua palavra. E talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas esse é um texto evangelístico? Meu irmão, se esse texto aqui não for evangelístico, não tem mais outro não. Sermão evangelístico não é sermão água com açúcar. Sermão evangelístico é quando mostra que você é pecador, que você é um miserável, que você vai para o inferno se você não aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Sermão evangelístico é quando o pastor, o profeta diz assim: você está perdido. E quando o cara fica desesperado, você diz: mas tem solução para você. Jesus morreu por você. Ele deu a vida por você. Então a minha ideia nessa noite é mostrar que você está perdido. Você que está assistindo, você está perdido se você estiver nesse grupo aqui, que rejeita a revelação de Deus. Então olha aí para a sua Bíblia, versículo 18. O versículo 18, eu concordo com Martin Lloyd Jones quando ele diz que, embora o capítulo 1 fale dos gentios e o capítulo 2 dos judeus, o versículo 18 ele é o tema para os dois. Ele é geral, não está falando só dos gentios. E poderia ser pregado só o verso 18, mas como eu não sou Martin Lloyd Jones, como eu não tenho a capacidade desses grandes luminares aí da história da igreja, vamos caminhar de acordo com aquilo que o Senhor nos deu, né? Versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meus irmãos, só esse texto já dá teses e mais teses, sermões e mais sermões. Primeiro, porque ele fala da ira de Deus. Eu pergunto para você, quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a ira de Deus? Quando foi a última vez que você viu os grandes pregadores, influências da nossa nação, pregar sobre a ira de Deus? Nós pregamos muito sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Mas parece que a pregação sobre a ira de Deus está fora dos nossos púlpitos. E na mentalidade dos nossos membros, na grande maioria, Deus não se ira. Deus é um Papai Noel bonachão, que está sempre pronto a sorrir para nós, a nos dar o melhor. O cara está na miséria, na safadeza, é corrupto, ladrão, adúltero, faz tudo que não presta. E como é que é a nossa evangelização? Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, você é a menina dos olhos de Deus. Você já viu alguém evangelizar assim, dizendo: Deus está irado com você? Você sabia
que com essa prática de adultério que você está vivendo, traindo sua esposa, você sabia que com essa prática de corrupção, você sabia que o fato de você não temer a Deus, de você não viver uma vida diante de Deus, Deus está irado com você? Porque o cara diz, não, Deus me... Olha, pastor, eu não sou crente não, mas Deus me ama demais. Deus me ama tanto. Olha, Deus tem coisas assim. Deus faz coisas na minha vida. Cuidado. Cuidado. Paulo diz aqui, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora veja que coisa interessante aqui. A pregação expositiva ela é boa porque ela ensina eu e você a ler a Bíblia. Na nossa Bíblia aqui tem um temazinho, a idolatria e depravação dos homens, dividindo o verso 17 do verso 18. Não pode ser feita essa divisão, porque você só vai entender o verso 18 se você entendeu os versos anteriores. Porque Paulo está fazendo um contraste aqui entre duas revelações. A revelação especial, quem está estudando teologia aqui já sabe muito bem, e a revelação geral, a revelação natural e a revelação geral. E se você ainda não sabe o que é, está na hora de você vir para os cultos da quarta-feira aprender, que a gente está estudando teologia aqui. Inclusive esse texto foi estudado. Se você olha o verso 16 e 17, olha como é que diz o texto, vamos ler juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo está fazendo um contraste. Paulo está dizendo, enquanto a justiça de Deus, ela revela-se no Evangelho, o que é a justiça de Deus? É a maneira como Deus lida com o pecador. Aqui não está falando do atributo de Deus, justiça como atributo, mas o método de Deus lidar com o homem, salvar o homem, justificar o homem. Paulo está dizendo que essa justiça, essa maneira como Deus justifica o homem, salva o homem, ela só é revelada de forma especial. Aonde? No Evangelho. É no Evangelho, que está registrado nas Sagradas Escrituras, que nós aprendemos sobre a maneira correta de relacionar-se com Deus, que nós aprendemos sobre justificação, que nós aprendemos sobre salvação, que nós aprendemos sobre essa justiça salvadora de Deus. É no Evangelho, de fé em fé, pois está escrito, o justo viverá pela fé. Mas, se a justiça de Deus, se a maneira como Deus salva o homem está revelada no Evangelho, a ira de Deus, ela está sendo revelada do céu. E quando ele fala do céu aqui, ele está falando da natureza, das coisas criadas, do cosmos, da criação. Ele está dizendo, enquanto a justiça é revelada no Evangelho, a ira de Deus, ela se revela desde os céus, desde a criação, de tudo aquilo que foi feito. E é interessante que ele coloca aqui revelação num presente contínuo. Ela se revela continuamente. Toda vez que o homem olha para a criação, é isso que ele vai dizer aqui, a criação está revelando Deus e a sua ira. A sua ira. Agora a pergunta é, o que é a ira de Deus? Porque a gente talvez nem conceba isso, né? Pastor, como assim? Deus se ira? Não, eu não acredito não. Eu não acredito que Deus se ira. Eu não acredito, meu Deus é amor. Meu Deus é maravilhoso. Deus se ira? Sim, Deus se ira. E Deus se ira exatamente porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é puro,
porque Ele é bom. Se Deus não se irasse, Ele não seria nada disso. Porque o que é a ira de Deus? A ira de Deus não é destempero emocional como a nossa ira. A nossa ira é pecaminosa. Nós nos iramos, desde a criança mais tenra, mais infantil, nós nos iramos e a nossa ira é pecaminosa. É gênio. É porque nós queremos algo e não conseguimos. A ira de Deus não é destempero emocional. A ira de Deus é a santa reação do ser de Deus, da santidade de Deus diante do pecado, da injustiça. Isso é o que provoca a ira de Deus. Não é destempero de Deus, é reação, é a sua santidade, é o atributo da santidade divina, que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, que diante do mal, do pecado, Deus só tem uma coisa a fazer: airar-se. Irmãos, se Deus olhar para Hitler e não ficar irado, não seria Deus. Se Deus olhar para a miséria do mundo, para tudo aquilo que acontece nesse mundo, para tudo aquilo que a humanidade faz de forma cruel, e Ele não se irasse, Ele não seria Deus. E olhe que o texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra quê? Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Dr. Martin Lloyd Jones tem uns 3 sermões só nessas duas palavras: piedade e perversão. E ele trabalha até a sequência das palavras. Impiedade tem a ver com os pecados religiosos. O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não leva Deus em consideração. O que é perversão? São os pecados morais. E veja que a sequência é lógica. O problema da humanidade é um problema religioso e um problema moral. E a sequência é importante, porque nós queremos consertar a humanidade consertando o problema ético, moral e social. E nunca vai conseguir. Não é mais educação, não é mais segurança, não é mais outra coisa. O problema do homem é religioso, é impiedade. Porque ele é ímpio, porque ele não teme a Deus, porque ele não se submete a Deus, ele é perverso, ele é injusto, ele é alguém que pratica todo tipo de coisa ruim. Por isso que o texto está dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra impiedade, o pecado religioso, e perversão, os pecados morais, que é consequência da impiedade. E alguém já disse que aqui também nós vemos as 2 tábuas dos 10 mandamentos e os 2 mandamentos. Os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Se eu amo a Deus, eu não sou ímpio. Se eu amo o próximo, eu não vou ser perverso, eu não vou ser amoral, eu não vou agir de forma errada. Então diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O problema do homem é religioso. Resolver o problema religioso, resolver o problema do homem. O problema do homem é falta de piedade, de temor, de reverência a Deus. Por isso, meus irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses na mensagem. Por favor, não pense que a solução para o Brasil é um presidente de direita ou de esquerda. A solução para o Brasil não está na ideologia política, que tanto tem dividido as nossas igrejas. A solução para o Brasil está no Evangelho de Jesus Cristo. Quando o homem restaurar a sua comunhão com Deus, quando a pregação do Evangelho de fato tomar conta da nossa nação, essa nação vai ter leis justas, pessoas honestas, que temem a Deus e que amam o seu próximo. Agora, enquanto isso não acontecer, meu irmão, não adianta querer enfiar de goela abaixo princípios, porque o problema do homem começa com a religião. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter aí, quando a gente olha na língua grega, é a ideia de sufocar, de matar sufocando a pessoa. De você pegar alguém e jogar dentro d'água
e afogar aquela pessoa. E por que a ira de Deus se manifesta? Porque os homens, por não temerem a Deus, por serem ímpios, por não quererem uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, eles detêm, eles sufocam, eles oprimem a verdade pela injustiça. Não é isso que está acontecendo da forma mais desenfreada na nossa nação? Levanta a sua voz lá na sala da universidade para defender a verdade. Levanta a sua voz lá no ambiente do seu trabalho para defender princípios hoje. Levanta para você ver se não vai vir um grupo querendo sufocar a verdade, matar a verdade, deter a verdade. E aí a ira de Deus se manifesta contra essas pessoas. Veja, meus irmãos, o problema que Paulo vai dizer aqui do homem não é falta de conhecimento de Deus, não é falta de conhecimento da verdade. Não, eles têm conhecimento, é o que Paulo vai defender agora. Eles sabem o que é a verdade. O problema é que eles não aceitam, eles não se submetem, eles querem matar a verdade, sufocar a verdade. Não existe ateu, meu irmão. Não existe ateu. Ninguém nasce ateu. Todo ser humano nasce com aquilo que os estudiosos chamam de semente da religião, de o senso da divindade. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Immanuel Kant dizia que enquanto existiam as estrelas no céu e a lei moral dentro de nós não podemos negar a Deus. O problema do homem não é questão de falta de conhecimento, de não conhecer a verdade. É que ele suprime, ele mata, ele sufoca, ele detém a verdade por causa dos seus pecados. E aí ele tem que dizer que Deus não existe, porque se ele chegar à conclusão que Deus existe, ele está frito. Ele tem que dizer que não existe verdade absoluta, porque se existir verdade, ele está frito. Então eu tenho que sufocar a verdade. Eu tenho que suprimir a verdade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Aí olha o que Paulo vai dizer. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. A palavra que Paulo utiliza aqui para indesculpáveis é de onde vem a palavra apologética. É apologia, que traduzindo seria defesa. Os homens não têm defesa para apresentar a Deus no dia do juízo. Eles são indesculpáveis. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, não falta conhecimento de Deus para a humanidade. Nunca diga, fulano não conhece a Deus. Nunca diga isso. Ele conhece. Agora, porque ele é rebelde contra Deus, porque ele não quer a existência de Deus e ele quer matar a verdade por causa da sua vida pecaminosa, ele nega. Ele nega. Ele nega Deus, ele nega a verdade. Mas conhecimento não lhe falta. Por isso que os estudiosos colocam muito bem, quando a gente estuda, por exemplo, religiões comparadas, ou quando a gente estuda a questão de evangelização, uma pergunta que sempre surge é: pastor, e os povos que nunca ouviram o Evangelho? Os índios, povos
na Antártica, na Ásia, seja lá onde for, que nunca ouviu o Evangelho. Eles, no dia do juízo, eles vão ser salvos por falta de conhecimento? Porque o Evangelho não chegou lá ainda? Nada disso. Nada disso. Eles são indesculpáveis. Eles adoram o sol, a lua, as estrelas, porque são idólatras. Eles adoram os homens, as coisas, porque são idólatras. Mas no dia do juízo, eles não terão defesa para apresentar, porque os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A criação mostra que existe um Deus todo-poderoso. Isso é um fato auto-evidente. Não tem para onde correr. Imagine, meu irmão, imagina que coisa. Você chegou aqui nesse templo hoje. O templo da nossa igreja, pela graça do Senhor, é uma coisa belíssima. Todo mundo que chega aqui, que passa aqui, fica admirado. Aí Detânia entrou aqui nesse templo, está vendo esse púlpito, está vendo essa bancada, está vendo esse teto de madeira, toda essa iluminação. E ao invés dela parar e dizer assim, quem fez isso? E ela procurar saber quem foi o engenheiro, quem foi o arquiteto, quem foram as pessoas que projetaram isso aqui, de repente ela começar a defender que isso aqui surgiu por acaso, por uma evolução de milhões e milhões de anos. Tudo isso aqui de repente ficou nesse estado perfeito que está. Você já pensou que coisa? Você já pensou como é a mentalidade do ser humano? Agora imagine que Detânia entra aqui e ela veja isso, e ao invés dela elogiar, dela reconhecer que foi um ser humano inteligente que fez isso aqui, ela comece a acreditar para seres que não têm a mínima condição de fazer isso aqui. Ela começa a achar que foi uma vaca e outras coisas. Você diz, é um absurdo, né? Mas é assim que a humanidade se comporta em relação ao cosmos, à criação. Existe uma perfeição na criação. O globo da Terra está no lugar exato. Se tivesse mais para lá um pouquinho, nós seríamos congelados. Se tivesse mais para cá um pouquinho, próximo do Sol, nós seríamos todos torrados. Está no lugar exato. Isso não é fruto do acaso. Paulo está dizendo, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são, por isso, indesculpáveis. O macrocosmos e o microcosmos revela que existe um Deus, que existe um Criador, que existe uma mente perfeita, absoluta, suprema, que criou todas as coisas. Existe. Irmãos, uma vez eu estava ouvindo um cientista falando, e ele dizendo que uma folha delgada de uma árvore, do ponto de vista científico, ela é muito mais complexa do que a cidade de São Paulo. Uma folha. Agora imagine você ver esse imenso universo, as galáxias, os planetas, os mares, a Terra como um todo. Irmãos, o corpo humano, a perfeição do corpo humano, cada parte do corpo humano, a forma como o homem é formado no ventre da mulher, como o salmista diz que ficou admirado, como o Senhor teceu ele no ventre da sua mãe. A mente humana, o cérebro humano ainda é uma incógnita para a ciência. Recentemente eu estava vendo um vídeo, agora eu acho que é os chineses e a Inglaterra estão
com uma máquina de tomografia computadorizada 50 vezes mais eficaz do que a que temos hoje. O campo magnético dela é algo assim absurdo. E a alegria deles é porque com essa nova máquina, com esse campo magnético extremamente evoluído, maior do que o que nós já temos hoje, vamos dizer que o que temos hoje é 10, o que eles estão montando agora é 50, 100 vezes. Eles vão conseguir ter imagem do cérebro da forma mais precisa e profunda, a ponto de descobrir o Alzheimer ainda na possibilidade de acontecer. Pessoas que têm a possibilidade de ter Alzheimer, de ter algum aneurisma, alguma coisa, eles já descobrirem com essa imagem. Porque o que nós temos hoje, por mais que a tecnologia esteja avançada, ainda não consegue ver tudo aquilo que o cérebro humano revela. Será que isso é por acaso, meu irmão? Aí ele está dizendo, o poder de Deus, a divindade de Deus é revelada nas coisas criadas. Por isso o homem é indesculpável. Por que ele é indesculpável? Olha a continuação. Porquanto tendo conhecimento de Deus, ou seja, todos têm conhecimento de Deus. A criação revela Deus. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, aqui Paulo vai começar uma ladeira abaixo da humanidade. Deus se revela na criação, na natureza, no macrocosmos, no microcosmos. E o homem, mesmo tendo esse conhecimento de Deus, que revela os atributos, as qualidades de Deus, e aqui ele dá 2, o seu poder, porque para criar tudo isso aí, meu irmão, só o Deus Todo-Poderoso, e a sua divindade, não é um ídolo, não é uma ideia, é Deus. Os homens, mesmo tendo esse conhecimento, eles nem deram glória a Deus, nem lhe deram graças. Antes, o que eles fizeram? Nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E veja que Paulo agora vai fazer uma queda livre. O homem que deveria olhar para a criação, olhar para esse prédio e saber que tem uma mente inteligente por trás, ele olha para a criação e o seu raciocínio ficou nulo. Anulou o raciocínio. Dr. Augusto Nicodemos diz que por causa do raciocínio desses homens, ele comentando esse texto, ele diz que é como que, por eles não darem glória a Deus, não agradecerem a Deus, não reconhecerem Deus na criação, deu um curto-circuito na cabeça deles. O conhecimento ficou nulo. E outra coisa, Paulo está falando aqui numa cultura extremamente desenvolvida, no mundo greco-romano. Paulo está falando aqui de filósofos, Paulo está falando aqui das maiores mentes. Ou seja, o seu professor da faculdade, doutor, PhD, que é ateu, ele pode ser doutor na área dele, mas nas coisas de Deus a mente dele é nula, ele é um irracional. Ele não conhece de fato. Por quê? Porque mesmo o conhecimento de Deus sendo esfregado na cara dele, o pensamento dele se tornou nulo. E isso foi de forma deliberada, para esconder o seu pecado. Inculcando-se, olha como é que diz o texto. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Primeiro o pensamento se tornou nulo. Depois o coração escureceu. Um pensamento errado, sentimento errado, a revolta contra Deus. Obscureceu, o coração ficou em trevas. Aí, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O cara se acha tão sábio, porque ele é doutor, PhD, porque ele é professor da Universidade Federal, porque ele fez
doutorado em Harvard, na Alemanha, não sei aonde, mas ele não consegue nem reconhecer o Criador de todas as coisas. E aí a mente dele é nula nas coisas de Deus. O coração dele está escurecido. E o que acontece? Ele inculcando-se sábio, se achando sábio, porque parece, irmão, você já prestou atenção? Parece que é chique dizer que é ateu, o miserável. Diz assim, não, eu sou ateu. Parece que quando ele diz que é ateu, ele é mais inteligente do que todo mundo. E todo mundo que é religioso, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que ora, é um bando de burro. Quando o burro é ele, que tem um pensamento nulo. O jumento, o burro é ele, que por mais conhecimento que ele tenha, ele não consegue reconhecer o Criador na criação. Mas a mídia, aí a televisão, o cara diz que é ateu, vixe, o cara é chiquérrimo. Só que o miserável é ateu, até o piloto do avião dizer, bota a identidade no bolso que o avião está caindo. Ou como diz o reverendo Augusto Nicodemos, o cara é ateu até o pitbull se soltar e vai de frente a ele. Aí, eu quero ver se você é ateu. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Oh, meus irmãos, Paulo está dando aqui uma alfinetada nos filósofos da sua época, homens que se inculcavam por sábios, mas por não reconhecer a Deus, não passam de loucos. Suas teorias, seus ensinos, suas palestras, suas palavras não passam de loucura. Teorias e mais teorias. Por quê? Olha que coisa. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha a raiz da idolatria. O homem não reconhece Deus na criação, seu pensamento fica nulo, seu coração fica escurecido, ele se torna louco, e aí ao invés de ele adorar o Criador, ele passa a adorar a criatura. Começaram a adorar o imperador Augusto. Augusto, o imperador romano, mandou construir o busto dele, a imagem dele nos templos, e você tinha que adorar o imperador. Se adora seres humanos, mas não parou aí, se adora árvores, se adora quadrúpedes, se adora répteis, se adora pirâmides, adora-se tudo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, como alguém já disse, o ser humano é um ser incuravelmente religioso. Ele é religioso por natureza. Se ele não adora o Criador, ele vai adorar a criatura, ele vai adorar a criação, ele vai adorar os animais, ele vai adorar a si mesmo, mas que ele vai adorar, ele vai. E não é por falta de conhecimento de Deus, é por rebeldia. Então você vê aí artistas famosos dizendo, a minha religião, tem uma entrevista daquela Dercy Gonçalves. Aí Silvio Santos perguntando para ela assim, você é religiosa e tal? Ela disse, o meu Deus é o mesmo, o meu Deus é o meu interior, dentro de mim a minha intuição. Aí começa a dizer um bocado de besteira, como se fosse uma coisa espetacular. Eu sou o meu Deus. Aí tem o outro que se dobra diante de um rato, de uma vaca, de seres, tudo para não reconhecer que existe um Deus supremo e absoluto. Por quê? Porque se ele existir, eu vou prestar conta a ele da minha vida. Então eu não quero que ele exista. Eu não quero que ele exista. Eu prefiro adorar um cachorro, uma vaca, um rato. Eu prefiro adorar a minha esposa, meu filho, meu marido, do que adorar a Deus. Aí o que acontece, para a gente caminhar para a conclusão? Porque os homens não glorificaram a Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus pensamentos, obscurecendo-lhes o coração, se tornaram loucos, mesmo se achando sábios, porque os homens mudaram a glória de Deus e passaram a adorar a criatura ao invés do Criador, a criação ao invés do Criador. Por isso,
Olha a consequência. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus olha para o homem, para a humanidade e diz: você se acha sábio? Você se inculca sábio? Você não quer me dar glória? Você não quer reconhecer, me dar graças? Você não me reconhece na criação? Pois eu vou fazer o seguinte: eu vou entregar você ao seu próprio coração. Você acha que você é o dono da sua vida? Pois vamos fazer o seguinte: o seu coração é corrupto. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Aí Deus diz: você se acha tão sábio, tão inteligente, a ponto de me excluir da sua vida? Pois eu vou entregar você às concupiscências do seu coração. Siga a sua vida. E aí, meus irmãos, não existe juízo maior de Deus do que quando Deus entrega o homem a si mesmo. Sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Porque Deus, na sua misericórdia, Ele ainda põe freio moral, freio ético nessa sociedade. Deus ainda age, mesmo na vida dos incrédulos, dos ateus. Deus ainda, na sua graça, Deus ainda faz com que eles produzam boa música, que eles produzam ciência, que eles produzam leis para proteger a humanidade. Deus ainda faz. Mas tem pessoas que chegam a um grau de rebeldia tal contra Deus, que Deus diz: ok, você será entregue o seu coração, a concupiscência do seu coração, porque vocês estão adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito, e Paulo diz, eternamente. Amém. O que acontece? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Veja, meus irmãos, o que Paulo vai mostrar agora aqui é a origem do homossexualismo e do lesbianismo, que não tem nada a ver com o nascimento, que é uma rebeldia contra Deus. É fruto de tudo isso aqui que Paulo falou. O problema que Paulo vai dizer, aonde é que está a gênese da questão? É que quando o homem não reconhece a Deus, ele não reconhece nem a si mesmo mais. Se eu não reconheço o Criador de todas as coisas, eu não vou reconhecer a mim. Então, eu sou homem, mas eu não aceito que sou homem, eu quero ser mulher. Eu sou mulher, mas não aceito que sou mulher, eu quero ser homem. Então eu quero mudar o sexo, eu quero fazer de tudo para ser diferente. E aí eu vou usar de lógica, de filosofia, de ciência, querer fazer qualquer coisa para justificar a minha prática pecaminosa. Eu vou querer dizer que nasceu, vou querer dizer que foi isso, foi aquilo outro. Mas de fato o que está acontecendo aqui é uma coisa simples à luz da Bíblia. Não reconhecer o Criador, não reconhece nem a si mesmo. Calvino diz nas Institutas, é porque eu não estou expondo o texto à luz da teologia sistemática, mas teologicamente falando, Calvino diz algo interessante. Somente quando o homem conhece a Deus, é que ele pode conhecer a si mesmo. Se você não conhece a Deus, você não conhece a si mesmo. É por isso que na Idade Média, a rainha das ciências era a teologia. Primeiro você fazia teologia, para depois fazer qualquer outra matéria da ciência, porque todo conhecimento parte de Deus. Quando eu conheço a Deus, eu conheço a mim. Agora, quando eu não conheço a Deus, quando eu me rebelo contra Deus, eu não tenho mais nem conhecimento de mim mesmo. Quem é que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Eu não consigo mais responder essas perguntas da forma devida. Aí o que Deus fez? Por causa disso, Deus entregou tais homens a paixões infames,
porque, irmãos, olha a expressão, se você quer marcar a sua Bíblia, você gosta de marcar, diferente de mim que eu não marco, olha como é que diz, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Eu gostei muito de uma expressão que o pastor Hernandes usou na exposição desse texto. Ele diz assim: quando as mulheres, que é o último bastião da moralidade, estão nisso aqui, é porque já não tem mais esperança. As mulheres, geralmente, elas são o último bastião da moralidade. O homem é mais depravado, na grande maioria das vezes. Não é à toa que a mulher é quem dá o freio. Mas aqui está dizendo que até as mulheres, aquelas que não reconhecem a Deus, Deus entregou as paixões infames, porque mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E aqui não está falando de determinado tipo de sexo entre homem e mulher. Aqui está falando de mulheres que, ao invés de ter relação com homens, passaram a ter relação com mulheres. Porque é o que ele diz na sequência: semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a prática homossexual e lésbica é juízo de Deus, permitindo que aquela pessoa, nela mesma, já receba a justa punição do seu erro, porque não é uma relação natural, é uma agressão àquela pessoa, e ela está nisso, por juízo de Deus. Nós devemos amar os homossexuais, as pessoas que estão aí vivendo nesse mundo, orar por elas, interceder, pregar. Não defendemos aqui nenhum tipo de agressão a homossexuais, mas nós nunca podemos negar a verdade de Deus, de que a prática homossexual ou lésbica é pecado e é juízo de Deus. E a nossa nação está cada dia mais caminhando para a aprovação. Os Estados Unidos, até as igrejas evangélicas, inclusive a igreja mãe do presbiterianismo, já aceita casamento homossexual, já tem pastores e pastoras homossexuais, e a pressão é muito grande no Brasil. Já tem igrejas no nosso país, na nossa cidade, de gays e lésbicas. Mas enquanto existir Romanos capítulo 1, nós não podemos aprovar a prática homossexual. Eu tenho amigos homossexuais. Eu morei durante 10 anos no Guarapes, o meu vizinho era homossexual. Amigo nosso, sempre tivemos uma boa amizade, mas nós nunca deixamos de ensinar para ele que a prática dele é pecado diante de Deus. Então nós não podemos discriminar, nós não podemos querer agredir, nós não podemos permitir qualquer tipo de preconceito social, mas nós não podemos abrir mão da verdade de Deus, de ensinar o que a Bíblia ensina e de dizer a cura para você. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, ele diz que naquela comunidade lá de Corinto, existia muitos que eram afeminados e que Deus mudou a vida deles. Muitos lá em Corinto. Porque esse é um mal dos gregos, né? A gente acha que é uma coisa moderna. Não, isso é algo que já vinha lá dos gregos. Irmãos, dos 14 primeiros imperadores romanos, 13 eram homossexuais. 13. É só você ler a história dos imperadores romanos. Eram homossexuais. Paulo está... E veja, alguns chegam a dizer que Paulo pode ter sido perseguido e morto, dentre outros motivos, além da questão do incêndio de Roma, por causa dessa carta. Porque Paulo está mandando a carta para onde? Lembra que eu falei no início? Para onde é que Paulo está mandando essa carta? Para Roma. Quem é que está lá em Roma? Hein? O imperador Nero. E se os imperadores tinham uma prática homossexual, imagina o imperador sabendo
que alguém está dizendo que é pecado. E não é só pecado não, meu irmão. Sabe o que Paulo usa aqui? As expressões que Paulo usa? Paixão infame, imundícia. Olha aqui as expressões que Paulo está usando aqui. É imundícia, é paixão infame, é digno do juízo de Deus. A gente precisa ser sincero à luz da palavra de Deus e dizer que é pecado. Agora, como eu disse, respeitar o ser humano, amar o ser humano, não ter nenhum tipo de preconceito, mas não abrir mão da verdade de Deus. Eu louvo a Deus porque, antes de alguém falar qualquer coisa, aqui na nossa igreja, eu tenho muitas vezes pessoas aqui no culto da manhã que é homossexual e que vem ouvir a palavra. Aqui na nossa igreja. E eu nunca tratei com desrespeito, nunca tratei diferente. Aperto a mão, abraço, convivo. Não são membros da igreja, mas vêm escutar a palavra de Deus. E um dia ele disse para mim assim: só venho aqui porque o Senhor prega a verdade da palavra de Deus. Eu sei que eu estou em pecado, mas eu venho aqui porque aqui eu sou confrontado com a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente nunca fechou a porta, nunca fez nenhum tipo de coisa para discriminar. Agora, concluindo, olha a lista do que Paulo vai colocar aqui, meus irmãos, dessa ladeira abaixo. Eu desafio você a depois em casa ler esse texto do capítulo 1, quando Paulo, a partir do versículo 28, ele vai dar uma lista, ele vai fazer esse diagnóstico da sociedade, e você pegar cada palavra dessa e procurar o significado dela. Faça esse exercício. Principalmente se você puder olhar essa palavra à luz do texto grego original, de cada coisa dessa que Paulo está dizendo. Ou então pega uma Bíblia mais simples, porque a nossa Bíblia aqui, a tradução é muito erudita. Algumas palavras aqui você fica assim: será que isso come com arroz, isso é tempero, o que é isso? Não sei nem o que é isso. Pérfidos, o que é pérfidos? Sei lá o que é pérfido. Então pega uma versão mais simples, uma linguagem de hoje, uma NVI, uma NVT. Pega uma linguagem que você entenda o que está sendo dito. Olha o que Paulo está dizendo para a gente orar. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Não faltou conhecimento, foi desprezo ao conhecimento. Por favor, guarde isso no seu coração. Não existe inocente. Eles estão desprezando o conhecimento de Deus. Não faltou conhecimento, é desprezo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Paixões infames, disposição mental reprovável, coisas inconvenientes. Aí ele diz: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Será que a gente não está vendo isso hoje? Filho até matando o pai, batendo no pai e na mãe. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Irmãos, hoje se mata por besteira. Não tem mais afeição, não tem mais misericórdia. A vida humana não tem nenhum valor. Nenhum valor. Vocês sabem o que aconteceu com um membro da nossa congregação? Um menino trabalhando. O cara chega, mete uma bala na cabeça do rapaz, sem misericórdia nenhuma. Aí ele diz: ora, conhecendo eles
a sentença de Deus, eles sabem que existe uma sentença de Deus, que Deus não vai deixar isso barato. De que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É a última pá de cal que Paulo está dando aqui nesse diagnóstico da humanidade. Ele está dizendo que a humanidade não tem desculpa diante de Deus, porque não só faz todas essas práticas aqui que revelam falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo, todo tipo de prática pecaminosa, são caluniadores, são difamadores, são arrogantes, presunçosos, difamador, gente insensata, sem afeição, sem misericórdia, gente que vive a vida só para dar trambique, para prejudicar. Eles não só fazem o erro, o pecado, a injustiça, eles aprovam aqueles que assim procedem. É um batendo palma para o outro. E aí, meus irmãos, a grande mídia, a imprensa do nosso país, os grandes influências do nosso país, todos defendendo a vida imoral, pecaminosa, rebelde em relação a Deus, mesmo sabendo que um dia vão passar pelo juízo. Mas eles não só fazem, eles aprovam e eles querem leis que justifiquem. E eles querem enfiar de goela abaixo para mim e você de que eles estão certos e nós estamos errados. Eu termino só fazendo um alerta para você. Meus irmãos, nós temos aqui o diagnóstico absoluto e atemporal da nossa sociedade, da humanidade. E se a igreja não acordar, vai chegar o dia, já chegou na verdade, a gente corre o risco, por exemplo, do YouTube derrubar essa pregação. A gente corre o risco, por exemplo, de sofrer sanções por causa desse tipo de pregação. Alguns anos atrás, um pastor estava pregando esse texto na Paraíba e ele foi preso, foi processado por homofobia. Sabe por quê? Porque esses grupos, eles são articulados, eles não só praticam, como eles aprovam aqueles que praticam, e eles lutam por eles, enquanto que a igreja do Senhor está calada, está acovardada, está votando muitas vezes em político que defende tudo isso aqui, e a gente precisa ter vergonha, porque como é que você vem para a igreja orar para Deus libertar o homossexual e você vota em político que aprova o homossexual? Como é que você vem para a igreja orar para que seu filho saia da prostituição, do mundo, e você vota em políticos que não só aprova, mas que cria leis para favorecer a imundícia e o pecado? Que fé é essa? Que lógica é essa que você segue? Que ética é essa que você segue? Eu não estou dizendo aqui que existe político perfeito, mas eu estou dizendo que a gente precisa ter mais critério na hora de votar, para a gente não votar em pessoas que defendem toda essa safadeza aqui, imundícia, e depois a gente está na igreja chorando e pedindo oração pelos nossos, pela nossa família, quando eu mesmo coloquei lá pessoas para defender toda essa prática pecaminosa. Então, meu irmão, agora aguenta. Agora aguenta. Nós devemos pedir a misericórdia de Deus. Nós devemos dizer: Senhor, tem misericórdia do nosso país, da nossa cidade, da nossa família, da nossa igreja. Senhor, eu já sei o diagnóstico, mas qual é a solução? A solução, meu irmão, vamos pregar o Evangelho, vamos levar o Evangelho nessa nação, vamos ter uma vida ética. Meu irmão, se você tiver que ser perseguido por causa da verdade, seja. Se você tiver que ser preso por causa da verdade, seja. Se você tiver que ser demitido da sua empresa porque você não aceita determinadas práticas, seja. Seja. Mas não negocie sua fé.
Não negocie seus valores. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie. Porque o ímpio não negocia, não. E ele está certo. Ele está certo. Vá no shopping agora. Vá em vários locais públicos aqui na nossa cidade para você ver. O pessoal não está nem aí. E a igreja acovardada. A igreja acovardada. Poucos se levantam na nossa nação para tocar a trombeta, para levantar a voz. Eu não concordo com a teologia de Silas Malafaia, mas se tem uma coisa que eu admiro em Silas Malafaia, é a coragem dele de bater de frente com essas coisas que têm acontecido no nosso país. Aí eu pergunto, onde é que estão os doutores da nossa igreja? Onde é que estão os grandes luminares da teologia brasileira? Muitas vezes calados, acovardados. Onde é que estão os pastores pregando sobre a ira de Deus nos púlpitos? Só se fala amor, amor e amor. Falta a ira. Deus está irado com você, se você está vivendo nessa prática de vida aqui. Mas se você quiser mudar, eu quero dizer para você que esse Deus que se ira é o mesmo Deus que é amor e que mandou o Filho dele para morrer por você. E se você quiser mudar de vida, se você quiser ter a sua vida transformada, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E a partir de hoje Deus vai mudar a sua vida. Deus vai tirar todo esse juízo de sobre você. E você é salvo, perdoado, é uma nova criatura diante do Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O diagnóstico aqui é para mostrar que você está doente, mas existe a cura. A cura é o Evangelho, é o Senhor Jesus, é a sua vida ser entregue ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?